Muito bem, pessoal. Então vamos apresentar para vocês os resultados que nós obtivemos com essa pesquisa, né? Que vocês estão acompanhando ao longo dessas diferentes aulas aí que nós colocamos para vocês, né? Então, a pesquisa que foi desenvolvida ao longo de 3 anos, que procurou investigar então os obstáculos epistemológicos, né? E apontou um obstáculo epistemológico no ensino de química quanto à palavra densidade, né? Então, depois que demonstramos para vocês toda a identificação do obstáculo e como que foi feito para superar, agora vamos mostrar então os resultados. Será que isso deu resultado da maneira como nós fizemos? Pois bem, foram 3 anos pesquisando, né? Toda essa pesquisa está descrita com todos os detalhes aqui nesse livro, né? O livro tem também a participação da professora Maria Celina junto na descrição do livro. E nós aqui colocamos toda a pesquisa desenvolvida com todos os detalhes que vocês que foram mostrados ao longo dessas aulas e também outros que não é possível descrever aqui na aula. Então, quem quiser ter maior profundidade no assunto pode buscar aqui nessa publicação. Tá? Então, vamos lá. Bem, nós fizemos um levantamento, né, com estudantes, né, vocês viram foi detalhado que nós pegamos grupos de estudantes para poder aplicar toda aquela atividade, né? E os resultados nós vamos mostrar aqui, né? Em azul vão aparecer os resultados que consideramos satisfatórios, né? Que é quando a resposta do estudante está correta, né? E ele usou de forma adequada todos os conceitos químicos, né, envolvidos no fenômeno que estávamos investigando, né? Quando a resposta está correta, mas de alguma forma o estudante se confundiu com algum conceito, né, então não explicou direito por que está correto, então nós consideramos parcialmente satisfatório. Consideramos também que esses dois grupos, o satisfatório e o parcialmente satisfatório, constituem um importante grupo, né? Então, esses dois juntos aí poderia representar a eficácia ou não do nosso processo, tá certo? Muito bem. O insatisfatório é quando está errado, né? Respondeu errada a pergunta sobre o que nós estamos investigando. Também colocamos em roxo o que não deu para ler, né? Então nós não classificamos nem insatisfatório, né, ou parcialmente, porque não deu para ler, né? Já que eram questões abertas, o aluno que escreveu, então alguns não ficaram bem legíveis, então nós colocamos lá no não classificado. E também tem aquele estudante que acabou não participando de uma etapa ou outra da pesquisa ou não devolveu o material que foi entregue para ele, tá? Então, nós colocamos como não respondeu, ok? Então, vamos lá para os resultados. Bom, primeiramente, nós temos um grupo de estudantes que participaram da pesquisa, tá? O que nós fizemos? Depois de uma semana, nós aplicamos o questionário, que também foi replicado 3 meses depois. Não é o mesmo questionário, mas são perguntas investigativas sobre o assunto. Tá? Uma semana depois da aula que foi dada, 66,6% respondiam de forma satisfatória, ou seja, corretamente as perguntas sobre os termos ali, sobre miscibilidade, sobre densidade, essas questões todas. 3 meses depois da aplicação, ainda se mantinha em 55,6% dos estudantes respostas satisfatórias. Ok? Bom,
Nesse grupo, 11,1 não apresentavam de forma satisfatória as respostas, apenas parcialmente, e 23,5 3 meses depois. Bom, então consideramos essas duas respostas importantes respostas, porque tem uma parcela significativa de questões satisfatórias aqui, né? Então, nesse primeiro grupo, uma semana após, cerca de 78%, próximo de 78%, e esses mesmos 78% se mantiveram 3 meses depois, tá? Então, ou está satisfatório ou parcialmente satisfatório com a aplicação da atividade, né, da sequência didática, tá? Uma semana após, apenas 5,6 responderam de forma insatisfatória e aumentou isso para 11,1 3 meses depois, tá? Nós tivemos também esse mesmo número, 5,6% daqueles que não foi classificado, mas 3 meses depois não tivemos esse problema, tá? E não responderam na primeira etapa 11,1, ok? Não responderam. Bom, acontece que nós tivemos um grupo de estudantes onde aplicamos as mesmas questões, mas que não participaram da pesquisa, ou seja, eles não tiveram contato com a sequência didática que nós desenvolvemos, tá? Esse grupo de estudante, portanto, após uma semana, né, quer dizer, tiveram uma aula comum, uma aula normal, uma aula com o professor que explica a forma normal de densidade, tá? Então, depois de uma semana, você vai lá, faz as questões, 41,3% responderam de forma correta. Ou seja, com uma aula absolutamente tradicional, você tem um significado até razoável de alunos que respondem corretamente. Deu 41,3%. Tá? O problema é que 3 meses depois, somente 11,1% respondem de forma correta. Olha só como, com o passar do tempo, eles vão esquecendo e vão começando a apresentar as respostas de forma insatisfatória. Tá? O parcialmente satisfatório, que inicialmente era de 23,5%, cai para 16,7%, que também diminui. Quer dizer, então o conjunto de respostas corretas, que estava em torno de 65%, uma semana após uma aula tradicional, cai para em torno de 28%, depois de 3 meses. Então, observe o quanto que diminui drasticamente a compreensão dos estudantes. Enquanto que o insatisfatório sai de 17,7% uma semana depois da aula e vai para 50%. A metade dos estudantes que tiveram aula tradicional começaram, depois de 3 meses, a responder de forma errada as questões que envolvem densidade. Ou seja, voltaram a utilizar o conceito errado que eles já tinham antes. Então, o conceito não foi substituído. Tá certo? Nós tivemos um pequeno grupo que não respondeu, né? Mas, se compararmos esses dois grupos, observe bem, um grupo que participa da pesquisa, ou seja, que passa por toda a sequência didática, que inicialmente estaria em torno de 78% entre satisfatório e parcialmente satisfatório, 3 meses depois, permanece nesses 78%, entre satisfatório e parcialmente satisfatório. Observe que houve uma compreensão que se fixou, não teve problema. Enquanto que, com os estudantes que não tiveram a sequência didática que nós desenvolvemos, tiveram apenas a aula tradicional, né? A aula que comumente é dada para explicar os conceitos de densidade e miscibilidade, esse grupo que inicialmente tinha 65% deles compreendido
o conceito, depois só 28% permaneceram compreendendo. Esse grupo que 17,7% não tinha entendido, 3 meses depois, aumentou para 50%. Então, nós temos aqui claramente a percepção de que a aula tradicional não resolve a incompreensão da dificuldade sobre o conceito de densidade, enquanto que a nossa sequência didática proposta resolve. Ok? Então, isso são os resultados que a pesquisa pôde apresentar, que nós obtivemos, né? Foram 3 anos pesquisando isso daí, tá? Então, pessoal, podemos ir para as nossas conclusões finais, né, de todo esse processo. Vamos retomar nossa primeira aula sobre a pesquisa, em que apresentamos 3 questões de estudos, né, bem lá no início. A primeira questão de estudo seria: por que a densidade aparece sistematicamente para explicar o fenômeno da immiscibilidade de água e óleo? Por que aparece densidade como explicação para isso? Então, essa foi a nossa primeira pergunta. A segunda pergunta que nós tínhamos lá no início para estudar é: o que eu tenho que fazer para evitar isso, né? Para que o estudante não me dê como resposta densidade, né? Que ele explique isso de uma maneira correta, né? Se eu pergunto lá, por que o sistema água e óleo fica heterogêneo, a resposta que se obtém é por causa da densidade. Então, essa é a primeira resposta que se tem. Então, a primeira pergunta aqui feita é: por que esse termo aparece para explicar? E a segunda pergunta é: como é que eu evito que ele me dê essa resposta? E a terceira é: como é que eu faço para resolver? Né? Como é que eu faço para resolver essa questão? Para que ele possa explicar corretamente. Então, foram essas 3 perguntas que a pesquisa quis responder. A primeira pergunta: por que a densidade aparece sistematicamente como explicação para esse fenômeno? É respondida da forma como nós apresentamos. Porque a densidade é um obstáculo epistemológico verbalista, de acordo com os pressupostos de Gaston Bachelard. É isso. Então, é por isso que aparece a palavra densidade. Muito bem. Como é que eu evito que isso aconteça, então? Mudando a forma de dar aula. Eu não posso dar aula da maneira como tradicionalmente se faz. Eu preciso mudar a minha forma. Então, dar aula sobre densidade da maneira como está sendo dada vai continuar com a problemática. Não resolve a problemática. Tá certo? E de que forma a gente resolve com aqueles que hoje já estão com o problema? Aí é de acordo com a nossa sequência didática, né? A sequência didática que se baseia nos pressupostos de Bachelard e nas contribuições de Astolfi. A nossa sequência que nós apresentamos, tá certo? Uma das reflexões é que a sequência poderá ser aplicada em diferentes conteúdos, tá? Desde que, obviamente, tenha, assim, semelhanças, né? Mas ela pode ser aplicada em diferentes conteúdos, ok? Muito bem. A nossa pesquisa, obviamente, teve, assim, uma parcela grande de trabalhos, né, que nós utilizamos para poder desenvolvê-la, tá? Então, foram 3 anos de intenso levantamento e tudo mais, né, testes e conversando com pesquisadores e tudo mais, né, com colegas,
e também com os nossos estudantes, né, entrevistas. E então eu estou apresentando aqui alguns dos trabalhos que nós utilizamos para referendar, ok? Então tá, pessoal. Muito obrigado. Qualquer coisa é só nos procurar através do e-mail que está aí, né? E também dizendo para vocês, lembrando a vocês, né, que tudo isso está disponível com todos os detalhes nessa obra, A Superação de um Obstáculo Epistemológico. Ok? Valeu, até mais!